O Brasil vive a pior crise da sua história recente. Essa crise não é só política e econômica, é também uma crise de credibilidade, uma crise moral. Falta confiança para os investidores e falta confiança para que os brasileiros voltem a acreditar no seu próprio país. Para analisar as causas dessa falta de esperança nas instituições e nas pessoas, o Planeta Azul entrevistou o publicitário Renato Meireles. Renato fez uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas em todo o país para saber o que o brasileiro está pensando sobre as próximas eleições, sobre o seu futuro e como as redes sociais influenciam o seu comportamento. Acompanhe. A pesquisa mostrou alguma coisa sobre a próxima eleição? A pesquisa mostra como é que está a cabeça desse eleitor, que é o cidadão brasileiro, né? O que a gente vê é que esse eleitor está altamente desesperançoso com a política tradicional, que a gente teria uma demanda gigantesca para um outsider, e a política tradicional está oferecendo, na prática, mais do mesmo. A gente acredita que nós teremos uma eleição num cenário ainda muito fragmentado. Provavelmente teremos 2 candidatos indo para o segundo turno com menos de 20% do total de eleitores votando neles, né? E isso é um risco, porque isso significa que nós vamos ter no segundo turno disputando 2 candidatos que somados não chegam à metade da preferência dos eleitores brasileiros. O primeiro turno muito pulverizado. Muito pulverizado, que vai fazer com que 2 pessoas com menos de 20% avancem para o segundo turno. E isso, inclusive, dificulta o processo democrático. Imagina que na última eleição presidencial o Brasil saiu dividido, mas saiu dividido em 3, né? Você teve 1/3 que votou na Dilma, 1/3 que votou no Aécio, 1/3 de brancos, nulos e abstenções. Ou seja, o candidato que ganhou, que foi a Dilma, mas poderia ter sido o Aécio, começou o mandato com a desconfiança de 2/3 do eleitorado. Os que votaram no adversário e os que se abstiveram votaram nulo ou branco. A gente deve repetir esse fenômeno nesse processo eleitoral. E deve ir para o segundo turno um candidato de um campo mais azul, né, que são candidatos, em geral, um pouco mais velhos, concentrados nas grandes cidades, majoritariamente da classe A e B, e com uma média um pouco maior da escolaridade, e um candidato do campo vermelho, que é um candidato mais das periferias e das cidades menores, mas que entendem o Estado tendo uma função muito importante na promoção de igualdade de oportunidade. É um candidato que, tradicionalmente, tem votado mais à esquerda, né? Então a gente terá esse processo eleitoral provavelmente no segundo turno. E como é que vai ser esse segundo turno? Dá para perceber? No segundo turno, a escolha da grande maioria dos eleitores será no menos pior. Será nos candidatos que conseguirem mostrar que mais importante do que discutir o passado, de fazer o balanço do que já aconteceu, que colocar uma proposta de futuro que leve a um Estado que promova igualdade de oportunidade por uns lados e o empoderamento do cidadão por outro lado. Existem eleitores de esquerda e eleitores de direita? Olha, eles existem, mas eles são muito menores do que se imagina. Primeiro, para entender o que é esquerda e direita, né? Primeiro, é um conceito antigo demais para o eleitor do século XXI. Quem gosta desses conceitos é a elite que estudou muito mais e que tem um pensamento ideológico mais formado. A grande maioria dos brasileiros não quer saber, por exemplo, se o Estado é grande ou se o Estado é pequeno. Ela quer um Estado que funcione, né? Ela quer chegar no posto de saúde e ser bem atendida. As pessoas não querem saber se a universidade tem que ser pública ou tem que ser privada. E eu vou dar um exemplo que inclusive veio de um governo associado à esquerda, que é o governo do Partido dos Trabalhadores, que é o ProUni. O que é o ProUni? É uma política pública operada pela iniciativa privada. Se fossem os liberais que tivessem feito isso, eles iam falar de voucher na educação, que é altamente liberal. Aliás, o ProUni é o maior programa de parceria público-privada já realizado na história do Brasil. Então, quando começa a ficar claro que tanto faz o tamanho do Estado, o que interessa é um Estado que funcione, que entregue à população aqueles serviços que garantam igualdade de oportunidade, quando você começa a falar isso, você começa a falar para a maioria da população brasileira e não apenas aos pequenos clusters ideologizados que tendem a levar a uma radicalização maior do que a grande maioria da sociedade brasileira espera. Nessa pesquisa, quais foram os principais pontos que apareceram sobre o comportamento brasileiro, a nacionalidade brasileira, o ser brasileiro? A pesquisa mostrou um esgarçamento muito grande da relação entre governantes e governados. E existe um descrédito generalizado
as pessoas que hoje representam o cidadão, ou seja, a classe política como um todo, mas também as instituições. É como se a gente tivesse, de um lado, os brasileiros querendo uma renovação completa da política brasileira, mesmo sem saber direito o que quer, o renovar para onde. E do outro lado, a classe política fazendo de tudo para se manter no poder. Você diria que os políticos falam uma língua e a população fala outra? O que acontece na prática é que os políticos ainda são analógicos para o novo eleitor que é digital. É digital principalmente na busca pelo diálogo, pela troca. A política tradicional só está acostumada a falar, ela não entende muito de ouvir. E esse novo eleitor, ele quer participar de todos os processos de decisão, ele quer se sentir ouvido. E cada vez que isso não acontece, aumenta o distanciamento entre o cidadão e o governo. Você diria que o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, não se sente representado pelos políticos? Ele não se sente representado pelos políticos que estão aí e começa a questionar a capacidade que o governo e o Estado teria, seja quem for que esteja encabeçando esse governo, em melhorar a vida dele. Tanto que quando a gente pergunta para os brasileiros se eles conhecem alguém que conseguiria tirar o nosso país da crise. Primeiro que é um número que varia aí de 84% a 86%, que dizem que não sabem dizer o nome de ninguém. Quando a gente vai perguntar para as pessoas que disseram o nome de alguém, quem é que lidera isso, sabe quem lidera? O Papa Francisco. E quando um argentino é a melhor solução que um brasileiro enxerga para sair da crise é porque a gente está à espera de um milagre, né? A outra situação, quem é o responsável pelo seu futuro, pela melhora de vida? E quem lidera isso sou eu, meu trabalho, meu esforço, Deus, minha fé, minha religião, a minha família, e nesse nosso último levantamento a sorte passou o governo federal. Ou seja, as pessoas estão acreditando mais no trevo de 4 folhas do que no governo, como um alavancador da sua melhora de vida. Você percebeu algum espírito nacional nessa pesquisa? O que a gente vê, o pensamento nacional é da conciliação. O pensamento, e isso não começa de agora, é algo claro da maioria dos brasileiros. Nós tivemos uma independência promulgada e afirmada pelo imperador. Ruptura é um palavrão para o brasileiro. O que existe? De um lado, é um sentimento de inconformismo, que faz com que os candidatos mais extremistas hoje liderem as pesquisas. Do outro lado, você tem uma percepção generalizada que as pessoas só estão falando, os políticos só falam alto para defender o interesse, o seu próprio interesse, para tentar se manter no poder. É de uma narrativa de união nacional e que tenha como protagonista não um partido político, não um determinado candidato, mas os próprios eleitores. Algum candidato que vira e fale, olha, eu quero chegar ao poder para dar menos poder para os políticos e mais poder para as pessoas, tendem, sem dúvida nenhuma, a conquistar uma fatia expressiva do eleitorado. Como convencer o eleitorado disso? Com ações muito práticas, ele tem que dizer o como fazer. O candidato que conseguir dizer que quer empoderar as pessoas, e isso passa por romper com alguns signos da política tradicional, então, olha, eu quero abrir mão de poder. Eu sou contra a reeleição, por exemplo. Eu quero criar o Código de Defesa do Cidadão, porque hoje o cidadão, quando passa 3 horas na fila de um banco, ele sabe que ele pode ligar para o Procon e que o banco vai ser multado. Quando ele vai para lá na fila do SUS, ele liga para quem? Um político que use as novas tecnologias para fazer com que o cidadão fiscalize o Estado, não seja apenas fiscalizado por ele. Fazendo com que, por exemplo, uma criança tire uma foto num aplicativo da merenda escolar, aquilo vá para o Tribunal de Contas e sabe se aquilo que foi licitado chegou para as crianças dentro de sala de aula. Quem for capaz de dar esse poder para o cidadão tende a, de alguma forma, conseguir se diferenciar da mesmice da política tradicional. O que acontece? Graças ao crescimento das redes sociais e aos algoritmos que tentam engajar mais as pessoas nas próprias redes sociais, você tem uma tendência a uma polarização. Os algoritmos são fórmulas matemáticas que servem para fazer grupos mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Isso significa que alguém que goste da candidatura A e posta coisas sobre aquela candidatura começa a ser retroalimentado com informações sobre a própria candidatura e por curtidas daquilo. E aí só começa a aparecer aquilo na sua timeline da rede social. A mesma coisa acontece no extremo oposto. Só que isso vai criando um distanciamento gigantesco com a grande massa das pessoas. E aí tira a capacidade de diálogo
com essas diferenças. Agora, isso não significa que a demanda não seja por uma demanda de uma repactuação nacional. Isso é uma demanda generalizada. Exatamente isso. Uma demanda generalizada da sociedade brasileira por alguém que seja diferente das práticas políticas tradicionais. E não estou falando apenas de ser ou não ser honesto. Eu estou falando de abrir mão de poder, de dar poder para as pessoas. O que acontece é que as candidaturas que até agora se postaram no centro ainda têm uma visão muito morna, na falta de termo melhor. O que nós temos é uma demanda por uma radicalização ao centro. É uma forma muito contundente, muito assertiva de virar para o eleitor e falar: eu vou abrir mão de poder para aumentar o seu poder de decisão, no destino das verbas, na fiscalização, nos rumos da política nacional. Então o centro não é morno, o centro tem um discurso forte de renovação da política. E por que o eleitor acreditaria nisso? Você teria que mostrar a forma de se fazer, né? Uma das coisas bacanas que a pesquisa constatou é que, de uma maneira geral, tudo aquilo que representa a política tradicional causa desconfiança do eleitor. Então aquele vídeo super produzido no horário eleitoral fala: ih, quem tá pagando esse vídeo sou eu, tá muito caro para ser verdade, né? O político tradicional é aquele político mais sabonete, que não entra em grandes polêmicas. Se é muito sabonete, o eleitor vai dizer e falar: ih, só tá querendo me enganar, né? Esse sentimento é um sentimento que não cabe mais no processo eleitoral do século XXI. Nesse processo eleitoral onde a demanda é por mudança e a oferta é por mais do mesmo. Isso não tem como acabar bem se algo não mudar. Além desse caráter conciliatório, a pesquisa detectou algum outro traço de brasilidade? O Brasil é uma grande democracia, uma das maiores democracias do mundo, uma democracia de voto obrigatório. E o fato de ser uma democracia com voto obrigatório e com uma eleição de 2 turnos faz com que o voto útil tenha um apelo maior do que em outras grandes democracias. Isso significa, olhando os números da pesquisa, que 2/3 dos brasileiros, pouco mais de 2/3 dos brasileiros, hoje preferem votar no menos pior. Ou seja, eles escolhem a sua candidatura por exclusão e não apenas por preferência. Mais importante do que conseguir fazer com que o candidato de sua preferência chegue ao poder é garantir que aquele candidato que você odeia não chegue ao poder. Isso, de novo, mostra uma maior possibilidade de construções de candidaturas ao centro do aspecto político-ideológico. Se você gostou da nossa reportagem, se inscreva no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Divulgue e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. Na minha opinião, há uma dificuldade grande da classe política em se colocar no lugar do eleitor.